Luís parou o carro na rua do Alecrim às 7h27 da manhã, como fazia há 183 dias consecutivos. A cadeira de rodas prateada estava já encostada ao muro, e André esperava, como sempre, com um sorriso pequeno e cansado. Luís desceu, abriu o porta-bagagens, tirou a rampa portátil que comprara com o seu próprio dinheiro e, sem uma palavra, ajudou André a subir para o lugar do passageiro. O ritual era sagrado. Nenhum dos dois falava antes do primeiro café. Naquele dia, porém, André segurou-lhe o braço mais tempo do que o costume. Hoje não preciso de ir ao hospital, disse, voz baixa. Podemos só dar uma volta. Luís sentiu qualquer coisa estranha na voz dele, mas assentiu. Ligou o pisca, virou para o Tejo, estacionou junto ao cais de Alcântara. O mar estava calmo, o sol ainda tímido. Desceu, abriu a porta, preparou a cadeira. André transferiu-se com a habilidade de quem faz aquilo há anos. Luís começou a empurrar. Luís, André começou, e parou. Luís esperou. O silêncio crescia, pesado como chumbo. Eu já consigo andar, disse André, de repente. Há 4 meses. Luís parou a cadeira tão bruscamente que as rodas chiaram no passeio. Olhou para trás. André tinha os olhos baixos, as mãos apertadas nos joelhos. Como assim, consegues andar? Levanta-me. Luís não se mexeu. André respirou fundo, apoiou as mãos nos braços da cadeira, com esforço visível mas real, pôs-se de pé. As pernas tremiam. Deu 2 passos hesitantes, virou-se para Luís. Desculpa, disse apenas. Luís sentiu o mundo rachar ao meio. Tudo começara 2 anos antes, quando Luís ainda acreditava que a bondade não tinha preço. Ele era viúvo de um casamento de fachada. Casara aos 27 com Inês, a melhor amiga de infância, para calar a família católica do Alentejo. Inês queria ser mãe, Luís queria ser pai sem ter de explicar porque nunca olhara verdadeiramente para uma mulher. Fizeram um acordo, casamento branco, filho por inseminação, divórcio discreto quando a criança tivesse idade. Mas Inês morreu de eclâmpsia 3 dias depois de Sofia nascer. Luís ficou sozinho com uma bebé de berço e uma culpa que nunca mais o largou. Todas as manhãs levava Sofia à escola em Alfama, na descida, via sempre o mesmo homem na cadeira de rodas, lutando contra as pedras soltas da calçada. Um dia a roda dianteira prendeu-se numa grelha. Luís desceu do carro sem pensar, libertou a roda, empurrou o homem até cima. O homem agradeceu com uma voz quente, educada, quase musical. Chamava-se André, tinha 40 anos, fora arquiteto naval, sofrera um acidente de moto na A2, fratura vertebral, prognóstico reservado. Vivia sozinho num T1 na Madragoa. No dia seguinte Luís passou no mesmo sítio à mesma hora. André estava lá. Luís repetiu o gesto. Na 3ª semana já trocavam frases. Na 4ª, Luís ofereceu-se para o levar ao hospital. André aceitou. Começaram os cafés depois das consultas. André ouvia Luís falar de Sofia, das noites sem dormir, do medo de que a família descobrisse que ele era gay e tentasse tirar-lhe a custódia. André nunca julgava. André entendia. Um dia André disse, muito baixo: Eu também sou. Luís sentiu o coração parar e recomeçar mais rápido. Daí para a frente tudo foi inevitável. O primeiro beijo aconteceu dentro do carro, numa noite de chuva forte, à porta do prédio de André. Luís levara-o a casa depois de um jantar que nenhum dos dois planeara como encontro, mas que acabou por ser exatamente isso. André inclinou-se para abrir a porta, em vez disso, beijou, Luís correspondeu como quem abre uma represa. Depois chorou. André limpou-lhe as lágrimas com os polegares. Tenho medo, confessou Luís. Eu sei, respondeu André. Mas eu não te vou abandonar. Luís acreditou. Precisava de acreditar. Começaram uma relação escondida. Luís continuava a buscar André todas as manhãs, continuava a empurrar a cadeira, continuava a mentir à família. Dizia que tinha um amigo doente que precisava de ajuda. A mãe, de Amélia, benzia-se e rezava para que o filho encontrasse uma mulher séria. O pai, Sr. Armando, resmungava que homem não perde tempo com aleijados. Sofia,
com 8 anos, adorava o tio André. André contava-lhe histórias de navios, desenhava-lhe barcos no papel, deixava que ela empurrasse a cadeira quando Luís estava ocupado. Uma vez Sofia perguntou: por que é que o tio André não anda? Porque as pernas dele estão cansadas, respondeu Luís. Quando acordarem, ele vem morar conosco. Luís sorriu, mas o coração apertou. André começou a fazer fisioterapia intensiva em segredo. Dizia a Luís que eram sessões normais, mas na verdade eram tratamentos experimentais caríssimos numa clínica privada em Cascais. Pagava com o dinheiro da indemnização do acidente, que ninguém sabia o valor real. Os médicos avisaram, havia 30% de hipótese de recuperação parcial. André agarrou-se aos 30% como um náufrago. Aos poucos, começou a mexer os dedos dos pés. Depois os tornozelos. Depois conseguiu suster-se de pé com barras paralelas. Contou tudo ao fisioterapeuta, mas a ninguém mais. Nem a Luís. Tinha medo. Medo de que, se Luís soubesse que ele já não precisava tanto, a relação mudasse. Medo de que Luís se sentisse enganado. Medo de perder o único amor verdadeiro que tivera em 40 anos. Então escondeu. O verão chegou quente e seco. Luís começou a passar as noites no apartamento de André. Sofia ficava com os avós no Alentejo nos fins de semana longos. Luís mentia cada vez mais. A culpa crescia, mas o desejo de ser feliz era mais forte. Uma noite, depois de fazerem amor, cuidadosamente, sempre com medo de magoar as costas de André, Luís disse: quero contar à minha família. Quero que vivamos juntos. Tu, eu e a Sofia. André ficou em silêncio tanto tempo que Luís pensou que adormecera. Ainda não, respondeu por fim. Ainda não estou pronto. Quando é que vais estar? Perguntou Luís, magoado. Quando puder andar até à porta da tua mãe e olhar para ela nos olhos. Luís interpretou aquilo como orgulho ferido. Não percebeu que era medo de ser desmascarado. Em setembro, André já conseguia dar 20 passos sem apoio. Gravava vídeos de si mesmo no telemóvel para se motivar. Apagava-os logo a seguir. Continuava a usar a cadeira em público. Continuava a deixar Luís empurrá-lo. Continuava a mentir. Luís começou a desconfiar de pequenas coisas. André levantava-se mais rápido da cadeira para o carro. Uma vez deixou cair o telemóvel e apanhou-o do chão sem ajuda. Luís perguntou, André desconversou. Luís calou o instinto. O amor faz isso. Em outubro, Sofia fez 9 anos. Luís organizou uma festa pequena no apartamento de André. Sofia soprou as velas e pediu um desejo em voz alta. Quero que o tio André seja o meu outro pai. André empalideceu. Luís sorriu, mas os olhos encheram-se de lágrimas. Naquela noite, depois de Sofia adormecer no quarto de hóspedes, André tomou a decisão. Amanhã conto tudo, disse a Luís. Tudo o quê? Amanhã. No dia seguinte choveu. Luís apareceu à hora habitual. André estava à porta, sem cadeira. De pé, com dificuldade, mas de pé. Luís travou em seco. Entra, disse André. Dentro do apartamento, André caminhou até ao sofá, sentou-se, chorou. Contou tudo, a recuperação escondida, o medo de perder Luís, a vergonha de ter usado a doença como colete de forças emocional. Contou que amava Luís mais do que alguma vez amara alguém, e que por isso mesmo tinha medo de o perder se deixasse de ser o homem que precisava dele. Luís ouviu em silêncio. Quando André acabou, levantou-se. Durante 8 meses deixaste-me acreditar que eras paraplégico. Deixaste-me carregar-te, cuidar de ti, amar-te por pena. Fizeste-me mentir à minha filha. Fizeste-me sonhar com uma família que, afinal, era construída em cima de uma mentira. Luís. Não. Luís ergueu a mão. Durante todo este tempo eu tive medo de te perder por causa da homofobia da minha família. Afinal, o único mentiroso aqui eras tu. André tentou levantar-se, as pernas fraquejaram, caiu de joelhos. Por favor. Eu só queria que me amasses mesmo quando já não precisasse de ti. Luís olhou para ele,
ali no chão, e sentiu apenas vazio. Eu já te amava quando achava que precisavas de mim para sempre. O problema é que tu nunca acreditaste nisso. Luís saiu do prédio sem olhar para trás. Dirigiu até ao Tejo, estacionou, chorou até ficar sem lágrimas. Telefonou à mãe, disse que ia buscar Sofia mais cedo. Não explicou nada. Durante semanas André tentou contactar. Mensagens, chamadas, cartas entregues à porta. Luís bloqueou tudo. Mudou a fechadura do apartamento. Contou a verdade a Sofia com palavras cuidadosas. O tio André já conseguia andar e tinha mentido sobre isso. Sofia chorou, perguntou porquê. Luís não soube responder. A família soube. A mãe rezou novenas inteiras. O pai disse que Deus castiga os mentirosos. Luís, pela primeira vez, respondeu. Deus também castiga os que julgam sem conhecerem o coração dos outros. Não voltou a falar com André. Nunca mais empurrou nenhuma cadeira de rodas. Passou a evitar a madragoa. A ferida não sarava, infectava. André voltou à clínica. Caminhava cada vez melhor, mas sozinho. Vendeu o apartamento, doou a cadeira de rodas ao hospital, mudou-se para o Porto. Nunca mais usou a mentira como escudo. Pagou o preço da solidão real. Um ano depois, num domingo de Páscoa, Luís estava no Jardim da Estrela com Sofia quando viu um homem cochear ligeiramente em direção ao lago. Reconheceu o andar antes de reconhecer o rosto. André parou a poucos metros. Olharam-se. Sofia correu para ele, abraçou-o. Tio André. Conseguiste andar mesmo. André ajoelhou-se com dificuldade, abraçou-a, olhou para Luís por cima do ombro da criança. Posso falar contigo? 5 minutos. Luís assentiu. Foram até um banco. Sofia ficou a brincar com os patos. Nunca te pedi perdão como deve ser, começou André. Não porque acho que mereço, mas porque preciso que saibas. Aprendi que amor não se segura com mentir. Perdi-te e foi o preço justo. Só queria que soubesses que hoje caminho, mas carrego-te todos os dias. Luís ouviu em silêncio. Quando André acabou, disse apenas. A Sofia pergunta por ti às vezes. Se quiseres voltar à vida dela como amigo eu não impeço. Mas entre nós acabou. André assentiu. Os olhos cheios de lágrimas. Compreendo. Levantou-se, cocheou até Sofia, despediu-se com um abraço longo. Depois foi-se embora sem olhar para trás. Luís ficou no banco, vendo-o afastar-se. Sofia voltou a correr para ele. O tio André está triste, disse ela. Eu sei, filha. Às vezes as pessoas magoam-se muito para aprenderem a amar bem. Naquela noite, Luís sentou-se na varanda, olhou para o tejo escuro e perguntou-se, em voz alta, para que o vento levasse a pergunta. Esconder uma recuperação milagrosa para não perder quem se ama é egoísmo imperdoável ou o ato mais humano de quem tem medo de não ser suficiente? A resposta, como sempre, ficou suspensa entre o céu e o mar.